vencer a inveja. Em 1 Samuel, capítulo 18, a partir do verso 6, acompanhe comigo a leitura da Escritura. E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares? Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso, Saul afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha sucesso em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha sucesso, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Ó Pai querido, que o Senhor nos ajude a entender o texto sagrado e ajuda-nos, ó Deus, a combater, ó Deus, esta questão em nossas almas. Que o Espírito Santo, ó Deus, possa iluminar nossa mente nesse momento, nos dando sabedoria para entender o texto sagrado. E aplica, Senhor, esta verdade em nossas vidas. Nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, 1 Samuel, antes de nós entrarmos no texto e no tema, deixa eu dar uma visão geral para vocês sobre esse livro, mas de maneira assim bem superficial. Os estudiosos entram em debate dizendo se foi Samuel ou não, né? Se foi o profeta Samuel que escreveu esse livro. Muitos estudiosos advogam dizendo que sim, que foi Samuel. Qual foi a data em que este livro foi escrito? Foi mais ou menos do ano 931 ao ano 722 antes de Cristo, né? Alguns colocam 931 a 538, mas foi dentro desse tempo que esse livro foi registrado. Qual foi o propósito deste livro ter sido escrito? Foi explicar que a dinastia de Davi continuava a ser a esperança para o futuro de Israel, apesar das maldições que Davi e sua casa trouxeram sobre a nação. Então o livro ali de Samuel, você já percebe de início que fala de Ana, mãe do profeta Samuel, fala do nascimento do profeta Samuel, toda essa parte, até chegar na parte de Davi. Davi, que foi um pastor de ovelhas. No capítulo 17, Davi, ele venceu o gigante filisteu chamado Golias, num embate e numa luta. Capítulo 18, depois que ele venceu esse combate, ele teve uma amizade muito importante com Jonatas, filho do rei Saul. E aqui do verso 6 ao 16, fala do sucesso de Davi e a inveja de Saul. A fama de Davi se espalhou por todo Israel e ele foi considerado um guerreiro ainda maior do que o próprio Saul. Saul ficou enfurecido pela inveja, tentou matá-lo e finalmente o rebaixou.
o rebaixou, o colocando em outra posição. Aqui também no capítulo 18 fala do casamento de Davi com uma das filhas do rei Saul, que foi Milca. Então olha só, diante dessa introdução, vamos para a definição. O que é inveja? O que é inveja para você? Consultando o dicionário, olha só como está classificado a palavra inveja. Primeiro, inveja é sentimento de desgosto ou tristeza despertados pelo sucesso alheio. Segunda definição, desejo de ter algo que é do outro. E a maioria dos dicionários também classificam a inveja com a palavra cobiça. Mas na teologia, há uma diferença entre a palavra cobiça e a palavra inveja. Por exemplo, o que é cobiça, teologicamente falando? Cobiça é desejar algo a tal ponto que perde o contentamento em Deus ou que revela descontentamento em Deus. Então isso é cobiça. Então cobiça é todo o desejo que nós temos que chega a tal ponto que nós perdemos o contentamento em Deus. Então todas as vezes que nós não estamos contentes em Deus, não estamos satisfeitos em Deus, o nosso coração começa a cobiçar algumas coisas, e muitas vezes essas coisas acabam ocupando o lugar que pertence somente a Deus. Esse é o problema da cobiça, e nós falaremos em outra oportunidade. Inveja, teologicamente, inveja é cobiçar o bem do outro, ou cobiçar algo do outro, mas com um enorme agravante. Existe um desgosto, existe um pesar, existe um ressentimento, existe uma revolta pelo que o outro desfruta, pelo qual o invejoso não tem. Isso é inveja. Então a inveja, ela é uma cobiça aguçada, crônica, mas que provoca no invejoso tudo isso. Desgosto, pesar, ressentimento, revolta, só porque o outro desfruta e o invejoso não tem. Esse é o problema da inveja. Então, o problema da cobiça e da inveja, esses dois problemas nos fazem quebrar os dois maiores mandamentos de Deus. Por exemplo, a cobiça nos faz quebrar o primeiro mandamento. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as tuas forças. E quando nós cobiçamos algo, nós deixamos de amar a Deus da maneira como Ele espera. Que é de coração, de alma, de entendimento e com todas as forças. E quando algo que nós cobiçamos, que passa a ocupar o lugar que pertence a Deus, nós deixamos de amar a Deus como deveríamos e passamos a amar aquilo que cobiçamos. E quebramos o primeiro mandamento. Mas o segundo mandamento, ele é quebrado por causa da inveja. A inveja nos faz quebrar o segundo mandamento, porque, querendo ou não, a inveja acaba prejudicando o próximo. O segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então esse é o problema. A cobiça acaba interferindo no nosso relacionamento com Deus. A inveja nos leva, de alguma maneira, a prejudicar o nosso próximo. Então esses dois grandes problemas afetam potencialmente o ser humano, quebrando os dois grandes mandamentos. Pois bem, no capítulo 17, eu falei para vocês que Davi, ele derrotou o gigante Golias. Ele foi usado por Deus, derrotou o grande gigante Golias num duelo, e aí o seu nome ficou popularizado por esse milagre que tinha acontecido. Aí no capítulo 18, Davi foi chamado para servir o rei Saul, como está no verso 2. Então o rei Saul ficou tão impactado com essa vitória que ele trouxe o rapaz para perto. E ele começou a servir o rei Saul ali na corte. E ele se destacou, o rei Davi, ele se destacou no exército de Israel. Pois bem, esse é o contexto aqui do capítulo 18, de versos de 1 a 5. Pois bem, entrando no texto, no capítulo 6 até o verso 16,
eu já quero apresentar para vocês o meu esboço, os 3 pontos. Eu quero falar para vocês aqui, de antemão, desses 3 pontos. Primeiro, a causa da inveja, versos de 6 a 8. Segundo, os efeitos da inveja, versos de 6 a 28. E depois, no terceiro ponto, nós veremos sobre como vencer a inveja. Como vencer a inveja. Então, primeiro ponto, a causa da inveja. Olha o verso 6 até o verso 8 comigo de novo, quando diz assim: e aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria, com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Até aqui. A causa da inveja, aqui no texto, foi o problema da comparação. A comparação. Bom, como o rei Davi ele tinha vencido Golias, eles tinham voltado na parte da terra ali de Israel, e as mulheres, o povo, estavam celebrando e o receberam. E quando eles estavam recebendo, eles ouviram, principalmente as mulheres, cantando essa música especial, exaltando o seu herói popular. E essa cantiga, esse canto, dentro de uma poesia hebraica, estava dizendo o seguinte, que Saul tinha matado os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E quando o rei Saul ouviu essa canção, com tanta paixão e celebração, ele teve inveja. O problema da comparação. E o povo aqui estava com instrumentos de música, né? Especialmente as harpas e flautas, coisas que elas tangiam com as mãos, instrumentos de corda, instrumentos de sopro. Então foi uma festa. Mas no auge da celebração, uma frase de efeito entrou no coração de Saul, que é o problema da comparação. E disseram na cantiga que Saul tinha matado os seus milhares, porém Davi, que ainda nem tinha uma carreira militar ainda sólida, estavam dizendo que ele tinha matado 10 milhares, muito mais do que o rei Saul, que já era um guerreiro mais experiente. Amados, o problema da comparação. Aqui está a causa da inveja, quando alguém é comparado ou dentro dessa comparação a pessoa tem mais números, tem mais qualidades, tem mais preparação, tem mais conhecimento. E aí, diz aqui que o coração, Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Verso 8. Tome cuidado, aqui está a causa da inveja. Tome cuidado. Tome muito cuidado quando pessoas fazem comparação entre você e o outro. Tome muito cuidado, porque isso pode envenenar seu coração. Quando as pessoas fazem comparação e você vê na balança que nessa comparação o outro tem mais peso, ou o outro tem mais destaque, ou o outro tem mais conhecimento, ou o outro tem mais título, seja o que for, toma cuidado. É aí que a inveja é causada no coração depravado do ser humano. Precisamos ter cuidado. Saul não teve esse cuidado. Ele poderia celebrar junto com o povo, celebrar junto com Davi, por tão grande vitória, por tão grande libertação que Israel teve, por aquele milagre, mas o coração dele se indignou por causa da comparação. Tome muito cuidado. A comparação é um problema terrível. É um problema terrível. Então, a melhor maneira é você não se comparar. Ou quando compararem você, não permitir o seu coração azedar ou se envenenar. O coração do rei Saul ficou envenenado. E ele invejou. De tal maneira que no verso 8 ele fala assim: olha só, o que lhe falta senão um reino?
Mas o grande problema é que Saul corretamente percebeu que Davi poderia ser o próximo que o substituiria. Por quê? A esse ponto, Davi já estava tendo alguns problemas. Por exemplo, no capítulo 15, quando o profeta Samuel o repreendeu por uma desobediência, ele pegou no manto do profeta Samuel e o rasgou. Aí o profeta Samuel virou para ele e falou assim, olha, da mesma maneira como você rasgou o meu manto, Deus vai rasgar de você o seu reino. E a partir dessa advertência, o rei Saul já percebeu que iria perder o trono e que outro o substituiria. Talvez associando com todo esse acontecimento e com toda essa celebração, ele teve inveja do rei Saul. Eu concordo com o pastor Arival Dias Casimiro, que é um pastor muito experiente. Ele falou que muitas vezes a inveja não é fruto da realidade, mas uma percepção equivocada que muitas vezes não refletem a realidade. Porque olha o cântico, elas disseram que ele tinha matado 10 milhares, mas isso não tinha acontecido ainda. Isso ainda não era um fato. Mas esse é o problema, tem muitas pessoas que têm inveja, não por um fato concreto, mas por causa da sua percepção equivocada. Por causa da sua percepção equivocada, por causa do seu coração amargurado, diante das comparações da vida, as pessoas ficam com inveja. Esse é um grande problema. Então tome cuidado. Esta é uma causa crônica, a comparação. Esse foi o problema do rei Saul. Ele começou a ter inveja por causa do problema da comparação. Tá ok? Segundo ponto, os efeitos da inveja. Agora eu quero mostrar para vocês como a inveja é devastadora nos corações daqueles que se dobram diante desse sentimento ou diante desse problema. Eu quero mostrar para vocês, passo a passo aqui no texto, como o coração do rei Saul foi se amargurando e se prostrando e sendo dominado pela sua própria inveja. Por exemplo, os efeitos da inveja estão do versos 6 a 28, mas eu vou mostrar aos poucos para vocês. O primeiro efeito, a sensação de ameaça. Porque volta comigo no verso 8. Ele diz assim no verso 8 lá, Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse, para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta senão o reino? Verso 9, daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Está aqui. Esse é o primeiro efeito no coração do invejoso. Ele se sente ameaçado. Opa, calma aí. Esse menino, esse rapaz venceu o gigante, foi recebido com aclamação, só lhe falta o reino. Se sentiu ameaçado. Esse é o problema do invejoso. Todo invejoso, põe isso no seu coração. Todo invejoso se sente ameaçado, seja em qualquer área da vida. Pior ainda no trabalho, quando alguém começa a se destacar mais ainda. Todo invejoso se sente, treme nas bases, se sente ameaçado. Esse é o primeiro efeito da inveja no coração de uma pessoa. E por isso que no verso 9, o escritor deixou bem registrado que daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Porque antes, estava vendo com os bons olhos, né? Olha, o rapaz corajoso que veio da casa de Jessé para lutar contra o gigante, olha que heróico, olha que corajoso. Mas depois da comparação e da aclamação, o primeiro efeito foi a sensação de ameaça. Ah, não, esse rapaz vai usurpar o meu trono. Esse rapaz vai usurpar o meu cargo. Esse rapaz vai usurpar a minha posição. Já não via com os mesmos olhos. Toma cuidado. Essa insegurança, que muitas vezes é fruto de inveja, leva as pessoas até uma sensação de ameaça. Parece que vai perder a qualquer momento a sua posição. Segundo efeito, abre uma brecha para uma ação maligna. Olha o verso 10, quando o escritor registrou assim: no dia seguinte, um espírito mau,
algumas traduções, o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Vamos entender isso aqui, né? Porque é um espírito maligno que veio da parte de Deus. Essa palavra maligno, no hebraico, também significa prejudicial. Um espírito prejudicial, significando alguma malignidade, né? Algum incômodo que ele estava tendo. Agora, esse espírito maligno, nós precisamos entender o seguinte, que Deus, em sua soberania, permitiu que um espírito maligno atormentasse Saul com o propósito de estabelecer o trono de Davi. Esse espírito, um mensageiro de Satanás, deve ser diferenciado do estado emocional perturbado trazido pelo pecado interior ou das consequências danosas de atos pecaminosos dos outros. É isso aí. Porque no mundo espiritual, quem gerencia é Deus, né? Tanto o diabo como os demônios é um cachorro na coleira de Deus. E Deus que permitiu um espírito maligno atormentar a Saul. Agora eu quero chamar a sua atenção o seguinte. Veio da parte de Deus, o espírito maligno. Deus permitindo que ele fosse atormentado diante de vários pecados que ele já tinha cometido. Porque o rei Saul ele estava num estado de apostasia, cada vez mais se afastando de Deus. Aí Deus manda o espírito maligno para atormentá-lo. Mas a questão é a brecha. A questão é a oportunidade. A questão é o que há no coração das pessoas. Aqui o rei Saul, ele deixou bem claro, bem nítido a sua inveja. Já não vendo Davi com os mesmos olhos. E diante dessa brecha, diante dessa ruptura, houve uma ação maligna. Aqui que está o problema. Aqui que está o problema no mundo dos invejosos. Aqueles que invejam abrem uma brecha, uma ruptura para a ação maligna. Para os demônios agirem. Esse é o grande problema. É por isso que Paulo, ele alertou na sua carta aos Efésios, capítulo 4, verso 26 e 27, falando sobre a ira, que é um problema semelhante, ele falou assim, fiquem irados, mas não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês e nem deem lugar ao diabo. Se a ira nos faz dar lugar ao diabo, a inveja te faz também dar lugar para o diabo. Esse é o problema. E Saul, ele deu lugar para o diabo. Sobre o governo de Deus, sim, sabemos. Mas é uma brecha, é uma ruptura, é um campo. O coração do invejoso é um campo para uma ação maligna. Tome cuidado. É lógico que no caso do texto aqui, o escritor deixou bem claro que ele foi possuído, ele se apossou, né? Então o espírito maligno, de alguma maneira, se apossou. Mas às vezes não é nem por questões de possessão, é questões de opressão. Os demônios começam a oprimir o coração do invejoso. Não precisa nem acontecer isso aqui. Porque a possessão é quando o demônio ele entra na pessoa, gerenciando as faculdades da pessoa. Mas muitas pessoas sentem opressão, algo de fora, algo maligno de fora. Mas o ponto de partida que eu quero chamar a sua atenção é a inveja. A inveja mal resolvida, que não foi renunciada, que está no coração das pessoas. As pessoas se sentem oprimidas por uma ação maligna. Esse é um efeito. Terceiro efeito, raiva, revolta. Porque olha o verso 10, de novo comigo, que diz lá que depois que se apossou de Saul, ele teve uma crise de raiva em sua casa. Uma crise de raiva. Tá ok? Ele teve uma crise de raiva. Tem uma tradução mais antiga, a Almeida Revista Corrigida, diz assim, que ele, quando o Espírito apossou nele, ele profetizava no meio da casa. Então precisamos entender essa crise de raiva em algumas traduções e esse profetizar no meio da casa. Esse profetizar se refere a pronúncias de maldição
inflamadas pela raiva, como no caso de Saul, influenciadas por um espírito maligno. Então, tanto na tradução antiga, esse profetizar é aquelas palavras malditas. Sabe aquelas palavras malditas? Que saem da boca dos invejosos? Começa a falar. A boca do invejoso é infestada de maldição, sabe? De palavrão, de xingamento, sabe? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Dentro dessa crise de raiva, segundo algumas traduções. E esse profetizar é esse balbuciar. Falar. Proferir palavras de maldição. É isso que aconteceu com o rei Saul. Mas o grande problema é o seguinte, ele chegou ao ápice da raiva, da revolta, por causa da inveja. Porque o invejoso é um raivoso, é um aborrecido, é um descontente. E a inveja faz a pessoa ter revolta porque o outro tem, porque o outro está recebendo. Porque o outro está sendo valorizado. Aí o invejoso fica com raiva, revolta. Foi o que aconteceu com o rei Saul. Então muitas pessoas ficam com raiva porque o outro desfruta, porque é um invejoso, é uma invejosa. E fica com raiva. Aí, por que não é comigo? Por que não comigo? Por que com fulano e comigo não? Estou há tantos anos aqui. O fulano chegou agora, recebeu agora. Ai, que raiva, que revolta, que raiva dessa empresa, que raiva dessa igreja, que raiva dessa família. Ai, que raiva, não me aguento. O invejoso, se não fala, ele pensa assim. Cuidado, esse é um dos efeitos da inveja. Quarto efeito do invejoso. O invejoso, ele começa a agir para prejudicar. Porque olha só, volta comigo no verso 10. Porque Davi estava lá tocando a harpa, era um tipo de musicoterapia para acalmar a alma raivosa do rei Saul, que ele é um homem raivoso, depressivo, e ele estava ali tocando, acalmando o seu coração. Aí no verso 10 diz aí, Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim, encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Essa lança, meus amados, era uma lança real. A lança era um emblema de autoridade real, que os reis antigos sempre estavam acompanhados por essa arma. Assim Saul tinha sua lança real, preparada para cometer um desatino. Ele pega aquela lança e ele joga sobre Davi. E ele pensou, ele arquitetou. Encravarei Davi na parede. Saul agiu 2 vezes para matar a Davi. Foram 2 tentativas para prejudicar a Davi. Ou a sua pontaria era ruim, ou Davi era ligeiro demais, ou foi um milagre. Mas você está entendendo os efeitos? Raiva, por causa da inveja, aí um invejoso começou a agir para prejudicar. Aí ele lançou a lança para poder tentar matar Davi. Esse é o problema do invejoso. Toma cuidado. Esse é um dos efeitos. O invejoso, ele começa a agir para prejudicar. Ele começa a fazer alguma coisa para puxar o tapete. Ele tem que pegar esse sentimento desordenado, desequilibrado, para tentar atingir. Foi o que o rei Saul fez. Ele tentou atingir Davi por causa da sua inveja. Quinto efeito, medo de perder a posição. Olha o verso 12. Aí diz assim, Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha se retirado de Saul. Olha que coisa. Ou tem uma tradução que diz assim, e tinha abandonado a Saul. O medo, esse medo aqui não é respeito e nem reverência. Esse temor aqui não é nem respeito e nem reverência. Era medo mesmo de perder o trono, de perder o cargo, era o pavor, de perder a posição. Ele tremeu. Pavor. E aí, quando o texto fala que Deus se retirou dele, que você precisa entender
que no Antigo Testamento a unção que o rei recebia era uma unção capacitadora. Essa era uma maneira como o Espírito Santo agia em algumas pessoas do Antigo Testamento, trazendo uma certa unção para capacitar para uma função. E aqui nesse ponto, o rei Davi, ele tinha perdido a unção de rei. Ele tinha perdido essa unção que o capacitava a ser rei. É por isso que no Salmo 51, o rei Davi, sentindo mais ou menos isso também, ele fala para Deus, Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque retirar o Santo Espírito é perder a unção, é perder a capacitação que Deus dá. E aí ele sentiu medo, ele sentiu o pavor, porque ele iria perder sua posição devido a toda essa consequência que ele estava perdendo. Mas esse é o problema do invejoso, medo. O invejoso tem medo, medo. Medo de perder a posição. Medo de perder o cargo. Medo de perder a cadeira. Medo. Principalmente quando o outro se destaca. Principalmente quando o outro se torna mais popular. Principalmente quando o outro se torna mais agradável. Medo. Ele sentiu medo. Tenha cuidado. Esse é um dos efeitos da inveja. Sexto efeito. O invejoso, ele afasta e isola a pessoa. Aí olha só o que o rei Saul fez. No verso 13. Por isso, Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha sucesso em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Sabe o que o rei Davi fez? O rei Saul tirou Davi da corte, porque ele estava perto do rei Saul, e o colocou para cuidar de 1000 soldados num campo. Então ele afastou Davi de si. Não, eu não quero ficar. O rei Saul afastou Davi, primeiro, para não perder a cabeça de novo, para não matá-lo, mas também ele fez isso para Davi perder a visibilidade na corte. Aí qual foi a estratégia? Eu vou afastar essa pessoa, vamos isolar essa pessoa. Vamos isolar essa pessoa porque está tendo muita visibilidade. Então eu vou colocar ele para treinar um pelotão de 1000 soldados. E lá no pelotão que ele se vire com aqueles soldados lá. É isso que o invejoso faz. O invejoso, ele começa a afastar as pessoas de destaque, começa a afastar e começa a isolar. Não, deixa eu colocar essa pessoa isolado. Põe ele isolado lá, treinando aqueles soldados. É isso que o invejoso faz. Tá mais ou menos assim, a pessoa começa a destacar e olha, vou pegar essa pessoa, vou colocar naquele setor mais isolado que ninguém vê. Põe ele lá. O setor mais isolado, mais marginalizado, põe lá para ninguém ver. É isso que o rei Saul tentou fazer, mas quebrou a cara. Porque diz a Bíblia que Deus estava com Davi, e nessa liderança de treinamento, treinando os soldados, ele se destacou no empreendimento militar. Ele se destacou diante do pelotão e diante da cidade. Mas a estratégia do invejoso foi afastá-lo, foi isolá-lo. E Davi foi chefe de 1000. Saul deu a Davi uma incumbência militar, cuja intenção era que fosse um tipo de exílio honroso. Porém, essa tarefa só deu a Davi a oportunidade de demonstrar sua notável qualidade de caráter e fortalecer a estima que o povo tinha por ele. Esse foi um efeito. Sétimo efeito. O invejoso, ele planeja algumas estratégias desejando o mal. Aí, amados, vem comigo. Verso 17 a 28. O rei Saul, ele usou duas estratégias, desejando o mal para o rei Davi, mas eu quero ler o texto para fazer sentido, porque ele usa duas estratégias. Primeira estratégia, ele ofereceu as filhas em casamento em troca de total lealdade nas batalhas contra os filisteus. Então ele ofereceu algumas filhas, uma não deu certo, e depois a outra deu certo, que é a outra filha. A segunda estratégia, Saul não quis nenhum dote, mas propôs um desafio a Davi, na tentativa que ele fosse morto
pelos filisteus. Olha o verso 17, quando diz assim: Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Olha o texto: porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Qual foi a estratégia agora do rei Saul, do rei invejoso? Ele ofereceu uma filha e ele fez um pacto. Olha, eu vou oferecer uma filha para você. Eu quero que você entre na minha família, mas eu quero que você seja um filho leal, um filho combatente, um filho que participe de todas as guerras contra os filisteus. O que ele estava pensando? Olha, ele não vai morrer pelas minhas mãos não. Ele vai morrer pelas mãos dos filisteus. Olha como o invejoso pensa. O invejoso, ele é cínico. Ele se dá de generoso, mas não é. O invejoso é aquele que oferece uma bondade. Olha, eu vou oferecer minha filha, eu vou ser seu sogro. Você vai entrar para a família. Mas dentro dele, olha, não. Ele vai ter que fazer um pacto comigo. E esse pacto vai ser o seguinte: ele vai guerrear todas as guerras. Que quem sabe assim ele morre nas mãos dos filisteus. É assim que o invejoso processa, gente. É terrível. É terrível. Mas olha só, o verso 18. Mas Davi respondeu a Saul: quem sou eu? E quem são os meus parentes, a família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, o Meoladita. Então, esse casamento não deu certo, não sabemos o porquê. Aí uma outra pessoa casou com Merabe. Mas daí, o rei Saul tinha uma outra filha, Mical. E ele ficou sabendo que Mical gostava dele, amava ele. Aí eles se casaram. Ele deu Mical para Davi a casamento. Aí Davi ele ficou constrangido. Mas como assim? Quem sou eu? Eu não tenho nem o dote para dar para o senhor. Aí sabe qual foi a segunda estratégia do rei Saul? Não precisa me dar dote. Eu quero que você prove uma coisa para mim. Me traga 100 prepúcios dos filisteus. 100 prepúcios. Para você casar com a minha filha. Prepúcio é uma parte do órgão genital. E aí o rei Saul, o Davi, ele foi para a guerra e trouxe 200 prepúcios. Gente, é estranho falar isso, mas essas mutilações no corpo dos inimigos mortos eram prática comum na antiga arte de guerra. O número indicava a grande vitória. E aí, por que o rei Saul ele fez essa proposta? Olha, eu estou dando um Mical para você casar. Mas se você quer casar com ela, então prove para mim, me trazendo 100 prepúcios. Sabe qual foi a imaginação do rei Saul? Ele vai lutar para trazer os prepúcios, mas tomara que ele morra nas mãos dos filisteus. Olha o pensamento do invejoso de novo. Olha, você pode até casar com Mical, que te ama, mas eu quero que você me prove trazendo 100 prepúcios. Parece uma palavra de ânimo, mas a intenção do rei Saul era o seguinte: tomara que Davi morra. O rei Saul quebrou a cara de novo, ele voltou com 200 prepúcios e colocou diante do rei. E Mical teve que casar com Davi. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: esse é o 7º efeito no coração do invejoso. O invejoso, ele planeja algumas coisas desejando mal. Parece que é uma generosidade, parece que é uma promoção, mas pensando o seguinte: tomara que se quebre. É assim que processa o coração do invejoso. 8º efeito e último. O invejoso se torna um inimigo. Olha o verso 29 e o verso 30 do capítulo 18, que diz assim: então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e continuamente foi seu inimigo. A Almeida, Revista Atualizada, está escrito assim: Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Todos os planos de Saul deram em nada. Saul pediu 100 prepúcios de filisteus. Davi trouxe 200. Saul ofereceu Mical como um laço. Mical amava Davi,
assim como Jonatas tinha muito estima também por Davi, nada mais restava a Saul a não ser odiar a Davi e se tornar o seu inimigo. E no verso 30, o texto termina registrando o sucesso de Davi, que superava os servos de Saul, e o seu nome se tornou muito estimado. Tá aí, gente. Eu apresentei para vocês 8 efeitos no coração do invejoso. Vocês viram como é sério a inveja? Vocês viram como é sério, gente? Não é brincadeira, não. A inveja é uma coisa terrível. Saul, ele agiu dessa maneira, passo a passo, de maneira degradante por causa da sua inveja. E o estágio final é isso, se tornou inimigo, opositor. Eu pergunto para você já enfrentou isso já? Já conheceu gente assim? Ou conhece gente assim? Como vencer a inveja? Pois bem, como vencer? E ao apresentar aqui sobre como vencer a inveja, eu quero trabalhar tanto em nós, para nós vencermos as nossas invejas, e não sermos paralisados por causa da nossa inveja, e a vencermos a inveja dos outros. Ou vencer a inveja no seguinte, para não darmos vazão, nem oportunidade para a inveja em nossas vidas, e como enfrentar a inveja dos outros. Eu quero apresentar para vocês 4 pontos, 2 que estão no texto e outros que não estão no texto, mas está na totalidade das Escrituras. Primeira maneira para vencer a inveja é o seguinte: tenha um sentimento de compaixão pelo invejoso. É mesmo, pastor? Sim. Tenha um sentimento de compaixão pelo invejoso. Por quê? Presta atenção. O invejoso, amados, o invejoso é um infeliz. Já percebeu? A invejosa é uma infeliz. Todo invejoso, ou a maioria deles, é um infeliz. Todo invejoso, a maioria deles, é um frustrado. Todo invejoso, a maioria, é um descontente. Por isso que começa a invejar, começa a ter raiva porque o outro está desfrutando e a pessoa não está desfrutando. Esse é o problema. Aí, a gente precisa ter um olhar de misericórdia. Porque é um infeliz, é uma frustrada, é um descontente. Porque não está desfrutando daquilo que você está desfrutando. Talvez a pessoa não tenha um casamento saudável que você tem. Aí você tem que olhar com misericórdia. Talvez a pessoa não tenha o trabalho que você tem. Você tem que olhar com misericórdia. Por mais que seja um invejoso, uma invejosa. Tem que olhar com misericórdia, porque a maioria dos invejosos, você pode reparar, é um infeliz, é um reclamão, é um murmurador, é um descontente, que nada tá bom, e vive revoltado porque os outros têm e a pessoa não tem. Então olhe com misericórdia. E a inveja, gente, vai corroendo as pessoas por dentro. Por exemplo, olha que a Bíblia diz em Provérbios 14:30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A pessoa vai se corroendo por causa da inveja. Precisamos olhar com misericórdia. O pastor, o pai da igreja, João Crisóstomo, ele disse uma vez assim como a traça corrói as roupas, assim também a inveja aniquila a vida do homem. Sim, ele tem razão. Pessoas são corroídas. É um podridão nos ossos mesmo, a pessoa está mal. Está mal por quê? Por causa da inveja. E aí, querendo ou não, com um olhar de cristão, a gente tem que olhar com compaixão. Porque essas pessoas elas são infelizes. Elas são infelizes dentro dos seus lares, dentro dos seus trabalhos, dentro das suas redes de relacionamento, dentro do seu mundo interior, essas pessoas são infelizes. E por isso que muitos invejam e querem o que os outros têm. Então essa é a primeira maneira de você vencer a inveja, é tendo misericórdia. Segunda maneira para vencermos a inveja, precisamos entender, o sucesso depende de Deus. Porque olha só, olha o verso 14, falando de Davi, olha só o que o escritor destacou. Davi tinha sucesso em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. O sucesso depende de Deus. O que significa? Que Deus tem um plano para cada pessoa. Deus tem um plano para cada pessoa.
Nós chamamos isso de graça comum. A graça comum é derramada sobre todas as pessoas. O que é graça comum? Graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. É a graça comum. Por causa da graça comum, Deus ele dá oportunidade para muitos. Ele dá dinheiro para alguns. Ele dá cargo alto para outros. É a graça. A graça comum, ela é derramada sobre todas as pessoas, independente se é crente ou descrente, se é cristão ou pagão, independente. Deus abençoa a todos como Ele quer. Como Ele quer. Então é por isso que a gente não pode ter inveja. Porque Deus tem um plano para cada pessoa e a graça comum vai potencializando isso na vida das pessoas. E nós não podemos ter não podemos cair nisso de que, olha, eu quero desfrutar disso também. Por que eu não tenho? É a graça comum. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Pelo fato de sermos imagem e semelhança de Deus, Deus dotou o ser humano com algumas potencialidades, com algumas criatividades. E algumas pessoas se destacam mais. Então nós não podemos fazer na nossa cabeça comparações. Por que ele tem ou não tenho? Por que ele faz ou não faço? Por que ele conseguiu ou não consegui? E diante desses questionamentos, você não pode deixar que a inveja venha criar morada dentro de você. Senão você está frito, como o rei Saul. Então, o sucesso depende de Deus. O sucesso depende de Deus. E o escritor mostrou que o rei Davi estava fazendo sucesso porque Deus estava com ele. Deus. Nós precisamos ter sabedoria para entender isso. Olha só o que Tiago escreveu no capítulo 3, a partir do verso 13. Ele escreveu assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Uma pergunta. Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Olha só o que ele está falando. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Precisamos pedir sabedoria dos céus, para não ter uma sabedoria demoníaca desse mundo, para não cair na inveja amargurada, que só traz o quê? Confusão. Então, para você vencer a inveja, reconheça o sucesso que Deus dá às pessoas. Reconheça. Você não precisa ter inveja, porque nós também fazemos parte dos planos de Deus. Terceira maneira de vencer a inveja, o reconhecimento que vem de Deus. Porque olha o verso 16. O verso 16 diz assim: porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque faziam saídas e entradas militares diante deles. O reconhecimento, todo reconhecimento vem de Deus. Todo o reconhecimento do nosso trabalho, da nossa produção, tudo que nós fazemos, o reconhecimento vem de Deus. Deus estava cuidando da reputação e do caráter de Davi. Reputação é o que as pessoas pensam de você. Caráter é aquilo que Deus sabe quem você é. Essa é a diferença entre reputação e caráter. E Deus estava preservando isso em Davi. Mas para nós vencermos a inveja, precisamos saber que o reconhecimento vem de Deus. É Deus que reconhece, é Deus que abençoa. O rei Davi, sabendo disso, em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, ele faz a seguinte oração. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Tudo vem de Deus. Se tudo vem de Deus, nós precisamos reconhecer que toda boa dádiva vem de Deus.
E se uma boa dádiva veio na vida do meu irmão ou do meu vizinho, eu não tenho direito de invejá-lo. Não tenho direito, principalmente se for ímpio. Eu não tenho esse direito de invejá-lo, porque todo reconhecimento vem de Deus. Amém, gente? Se você entender isso, nós venceremos a inveja. Agora, quarto e último ponto, eu paro aqui. Essa é a parte principal. Para vencer a inveja, precisamos buscar contentamento em Deus. Contentamento. Quem busca, amados, quem busca contentamento em Deus, não perde tempo com inveja. Quem busca contentamento em Deus, não perde tempo tendo uma vida de murmuração. Quem busca contentamento em Deus, não se irrita, não fica revoltado, porque o outro tem e eu não tenho. Contentamento em Deus. O Salmo 37, a partir do verso 1, Davi que escreveu, olha o que ele escreveu. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Hoje eles têm, mas amanhã talvez não terão mais. E também se forem embora, não vão conseguir levar um caminhão para o céu. Então não tenha inveja dos outros. Aí ele diz assim, confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Pare de ter inveja dos outros. E o Salmo 16, verso 11, que eu li no começo do culto, diz que Deus, Ele faz o seguinte, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. A presença de Deus promove em nós alegria. Alegria. E quando nós temos essa alegria e contentamento em Deus, nós não invejamos nada de uma pessoa. Nada. Paulo, entendendo isso, escrevendo a sua carta a Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 11, olha só o que ele escreveu. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele aprendeu a viver feliz em qualquer situação. Tendo muito ou pouco. Ele aprendeu. Por quê? Porque ele buscava contentamento em Deus. Quem busca contentamento em Deus não é invejoso. E Hebreus capítulo 13, versos 5 a 6, olha só o que faz o contentamento de Deus nos nossos corações. O escritor escreveu assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que você tem, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Olha que lindo. Fique contente com o que você tem. Porque se não tiver, Deus disse, eu nunca vou abandonar você. Então não tem motivo de ter inveja dos outros. E amados, Mateus 6,33, Jesus deixou bem claro. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são o quê? Comida, bebida e vestuário. Jesus disse que se nós priorizarmos as coisas de Deus, Deus vai suprir as nossas necessidades, vai suprir as nossas vidas. E aí não tem espaço para ter inveja de ninguém. Amém? Fez sentido? Eu termino. Eu termino aqui desmontando uma superstição que infelizmente está no coração de muito evangélico. Infelizmente. Tem muito evangélico com alma de astrólogo. Não existe olho gordo, pelo amor de Deus. Não existe olho gordo. Isso é coisa da astrologia, do paganismo, tá?
Não existe olho gordo, porque eu conheço um monte de crente, pastor, ora por mim, porque estão com olho gordo na minha vida, as coisas estão dando errado, porque tem gente com inveja, pelo amor de Deus, isso não existe. Não existe olho gordo. A inveja, ela pode levar as pessoas a agirem sim, para prejudicar, como fez o rei Saul. Mas não existe uma energia negativa que a pessoa tem inveja e entra dentro da sua casa e até as folhas murcham e tudo fica preto. Não existe isso, pelo amor de Deus, gente. E se existir, é possessão demoníaca. A pessoa está endemoniada, então. E está contagiando o seu ambiente. Aí você tem que orar em nome de Jesus nessa pessoa. Mas não existe olho gordo, pelo amor de Deus. Não existe olho gordo. Por isso que Isaías 54:17 diz assim: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça procede de mim, diz o Senhor. O que nós precisamos ter cuidado é com o nosso coração. E não simplesmente com a inveja dos outros, mas com o nosso coração, para o nosso coração não se contaminar. Não se contaminar. Eu termino. Não tenha inveja de ninguém. Amém? Não tenha inveja de ninguém. De ninguém. Seja trabalho, seja casamento, seja posição, seja diploma, seja carreira, seja o que for que você catalogar na sua cabeça. Não tenha inveja de ninguém. Porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Por isso que Gálatas 3:28 diz assim: assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Pertencemos a Deus. Pertencemos a Deus. O reconhecimento vem de Deus. Nós estamos dentro do plano de Deus. Então, vamos viver o plano de Deus, o que Ele tem para nós. Não vamos querer viver o plano que Deus tem na vida dos outros. Vamos viver e receber o que Deus tem para nós. E vamos nos alegrar nele. Nos alegrar nele. Amém, meus amados? Fez sentido? Então vamos vencer a inveja e vamos nos proteger contra a inveja dos outros. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Examine seu coração. E vamos orar. Que Deus nos liberte disso. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre. Que Deus não permita que venhamos a cair como aconteceu com o rei Saul. Então vamos orar. Ó Pai querido, tem misericórdia de nós. Precisamos de Ti, Senhor. Não permita que os nossos corações venham amargar de tanta inveja como aconteceu com o rei Saul. Livra-nos disso, ó Deus. Livra-nos dessa crise terrível, ó Pai. E cria em nós um coração grato, um coração humilde, um coração submisso aos Teus planos e um coração alegre com os Teus propósitos. Mas, Pai, livra-nos dos invejosos também, que desejam o nosso mal, que tentam nos prejudicar. Livra-nos, ó Deus, pois nós pertencemos ao Senhor pela Tua misericórdia. Então abençoa, ó Deus, cada um que está aqui e cada um que está assistindo. E enche os nossos corações de plenitude, de alegria e satisfação no Senhor, pois nós nos deleitamos na Tua presença e isso nos basta, nos completa, nos satisfaz. Por isso estamos alegres. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Aplica essas verdades em nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. E amém.